Bom, pessoal, dando sequência, vamos falar agora daquela criança que chega com edema periocular. Aqui não tem pressão alta, aqui tende a não ter essa hematúria macroscópica. Aqui o problema é uma perda de proteína super acelerada. E pela perda da proteína, desenvolve a queda da pressão colodosmótica ou pressão osmótica, o líquido que está dentro dos vasos sai e tem essa clínica de edema periocular. Devido a essa perda de proteína, o fígado, de forma descontrolada, acelera a produção dessas proteínas e acaba fazendo esse maquinário hepático trabalhar, desenvolvendo dislipidemias. Outro ponto importante é que esta pessoa que está perdendo muita proteína perde as imunoglobulinas também, que são proteínas, e fica mais susceptíveis a infecções de bactérias capsuladas e peritonite espontânea. Então vamos lá. A síndrome nefrótica eu até faço uma observação aqui, amigos, que no material do Medgrada aqui eu coloquei a proteinúria de 3 gramas. Para criança, a gente segue essa referência, muda aí no material de vocês. É uma proteinúria de gama nefrótica, excreção de proteína superior a 50 mg quilopesio dia. Qual que é a tríade da síndrome nefrótica? Hipoalbuminemia, menos de 2,5, um edema com hipotensão, porque esse líquido está fora dos vasos, com o hematócrito elevado, porque o hematócrito é a relação das hemácias com o plasma, com a água que está no sangue. Como essa água está saindo pela diminuição da pressão osmótica, o hematócrito está elevado. Uma hiperlipidemia, um colesterol acima de 200 mg por decilitro. Afortunadamente, 80% desses ninhos com síndrome responde aos corticoides muito bem. Bom, a patogenia da síndrome nefrótica é um aumento da permeabilidade capilar, glomerular, aonde o que vai perder agora é uma proteinúria massiva e com isso desenvolver uma hipoalbuminemia, claro. Um resumo aí das principais enfermidades que vão ter como característica uma perda de proteína acelerada, principalmente para nós, a síndrome nefrótica de lesões mínimas, câmbios mínimos. E depois a glomerulosclerose segmentar e focal, que a gente nem vai falar. E aqui não apresenta, seria a síndrome nefrótica congênita, devido a infecções e devido a alterações mesmo genéticas. Ok? Bom, quais são as consequências clínicas da síndrome nefrótica? Bom, edema. Você vai cursar com uma hipovolemia intravascular, então a pressão está baixa, você tem uma taquicardia por compensação e uma hemoconcentração. Uma hiperlipidemia, porque nós vamos estar com o maquinário hepático acelerado na produção dessas proteínas e acaba gerando esse descontrole aí. Bom, ainda dando sequência, esse bom já está ficando chato. Uma hipoalbuminemia, que vai perder a imunoglobulina G e com isso vai aumentar a chance de desenvolver uma enfermidade pneumocóxica, que são as bactérias encapsuladas. Essas crianças vão ficar mais susceptíveis a uma peritonite bacteriana espontânea, que pode manifestar com febre ou não, né, uma dor abdominal e signos peritoneais. Como eu faço para... Se eu tenho suspeita de peritonite bacteriana espontânea, como eu faço para fazer o diagnóstico? Eu vou pegar esse líquido que está na cavidade abdominal, né, uma toracocentese, e vou olhar os leucócitos. Se tem mais de 250 leucócitos por campo, está feito aí, né, o diagnóstico. Bom, essa hipercoagulabilidade é devido a essa hemoconcentração. Como está tendo pouco plasma dentro desse sangue, as plaquetas começam a trombar uma na outra e pode desenvolver essa hipercoagulabilidade.
Agora, então, a síndrome nefrótica de câmbios mínimos, lesões mínimas. 95% dessas crianças com enfermidade de câmbios mínimos responde muito bem aos corticoides. Com maior frequência entre 2 e 6 anos. E essa enfermidade, a história clínica dessa criança pode ser que a mãe chegue no consultório falando que a criança está com edema periocular e talvez nas extremidades inferiores também. Mas o que vai chamar a atenção é esse edema em região periocular. Quais são as manifestações clínicas? Esse edema pode estar presente, inclusive nos órgãos genitais, ausência de hipertensão, ausência de hematúria macroscópica, que são características aí da síndrome nefrítica. Alguns diagnósticos diferenciais dos câmbios mínimos é a enteropatia perdedora de proteínas, uma insuficiência hepática que vai comprometer a produção de proteínas, uma insuficiência cardíaca, uma glomerulonefrite aguda ou crônica ou uma má nutrição proteica. O diagnóstico. Como a gente vai fazer o diagnóstico? A urina vai revelar aí uma proteinúria de 3 ou 4 cruzes. Em 20% dos ninhos pode aparecer uma hematúria microscópica, enquanto a síndrome nefrítica é macroscópica. Uma relação da creatinina na urina pode ser maior do que 2. O nível de albumina menor a 2,5. Está baixo aí, normal 4, 4,5 e tal. E o complemento está normal, somente a glomerulonefrite pós-estreptocóxica que está com esse complemento diminuído. Quando eu vou fazer biópsia nesse ninho aí? Quando eu vou fazer biópsia diante de uma de uma síndrome nefrótica, na verdade, melhor dizendo, aquelas crianças menos prováveis, olha, câmbios mínimos não parece ser. Por quê? Tem hematúria macroscópica, é hipertenso, cursando com uma insuficiência renal, uma hipocomplementemia ou uma idade menor de 1 ano ou maior de 12 anos, deve pensar em biópsia antes do tratamento. Bom, o tratamento é corticoide, que já falamos responde muito bem, os dislipidêmicos, antibióticos, no caso cefalosporina de terceira geração contra essas bactérias encapsuladas e diuréticos quando necessário. Pode ter uma recaída? Essa criança pode ter a recaída? Sim. Quando eu vou falar que ele está tendo uma recaída? Quando o coeficiente proteína e creatinina está maior de 2 ou maior ou igual a 3 cruzes, né? Mais proteína na tira reativa durante 3 dias consecutivos. Então essa criança está tendo proteína na tira reativa, está essa relação de proteína-creatinina maior de 2, né, ou maior ou igual a 3 cruzes em tiras reativas, durante 3 dias direto, a gente pode pensar que houve uma recaída da síndrome nefrótica. Bom, a síndrome nefrótica congênita pode ser por infecções uterinas, citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, as hepatites, HIV, o lúpus infantil, exposição a mercúrio. Então, pode desenvolver uma síndrome nefrótica congênita e, nesse caso, a gente tenta buscar o tratamento dessas causas específicas. Tanto é que, para finalizar, quais são as causas de síndrome nefrótico em menores de 1 ano? Infecções, sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, hepatite, e de causas primárias, uma síndrome nefrótica congênita, uma esclerose mesangial difusa, são coisas menos frequentes. Tá bom? Então é isso que a gente tinha para falar da parte de perda de proteína em massa em crianças. Valeu, pessoal? Então é isso e até lá.